Amados amigos, irmãos, doce família de Deus, que bom nós estarmos juntos mais uma vez. O coração de Deus pulsa por homens e mulheres que desejem conhecê-lo, conhecer a sua verdade, a sua palavra, aplicar estabelecendo o reino de Deus nessa terra. Nós vamos juntos nessa próxima meia hora. Hoje nós começamos um novo tema, um tema muito especial aqui no Palavra Rema. Temos convidado hoje, vocês vão conhecer daqui a pouquinho, juntamente com o pastor Evaldo Coelho, também o pastor Francisco de Paula, que está aqui. Então abre o seu coração, meu querido, pegue sua Bíblia, seu caderninho, seu iPad, seu iPhone, aquilo que você tiver para anotar nesse momento. E vamos começar esse novo tema e vamos estudar e deixar que o Espírito Santo de Deus se mova de uma forma muito especial nos nossos corações. Quero deixar já no comecinho do nosso programa hoje para você os nossos canais de comunicação. Temos o nosso e-mail devocionalintimidade@tvmca.com.br. Também nas redes sociais, lá no Facebook, Devocional Intimidade, e também a nossa página de frases. Frases Devocional Intimidade. Vamos então, meus queridos, nessa próxima meia hora estudar a Palavra de Deus. Esse é o nosso Palavra Rema. Seja bem-vindo ao Devocional Intimidade. Pastor Evaldo Coelho, meu querido, bom dia. Bom dia, Mônica. É uma alegria estar mais uma oportunidade aqui nesse programa e com certeza o nome de Deus será exaltado nesta oportunidade. Amém, Jesus. E o Senhor trouxe um amigo do Senhor, mestre, né, para estar junto com a gente nesse mês aí, né, pastor? Hoje eu trouxe um dos meus pais da fé, né? A gente sempre tem influência de 2, 3 pessoas, mas está aqui o pastor de Paula Ribeiro, que é aquela pessoa que iniciou o passo a passo. Há 30 e poucos anos, eu era ainda um comerciante de automóvel e ele pegava a minha agenda e pedia para fazer anotações e deixava para mim. Naquele primeiro momento eu não estava interessado, mas ele via algo que Deus podia fazer, porque você, querido telespectador, você está nos projetos de Deus, você está no plano de Deus. E os homens de Deus têm discernimento, entendem que você tem uma chamada. Muitas vezes tem gente aplicando na sua vida e você não entende por que a pessoa está aplicando na sua vida. A melhor coisa que você pode fazer é obedecer. Naquele primeiro momento, irmã Mônica, eu não obedeci. Eu fiquei achando que não era para mim, que eu tinha uma carreira profissional maravilhosa, eu tinha sonhos de consumo, eu queria ter posse. Era um filho de carpinteiro que queria ganhar o primeiro milhão. E quando se falava de evangelho, eu achava que, pelo menos por enquanto, não. Né? Eu não tinha ainda o gozo da salvação, mas pastor de Paula, ele escrevia sobre o amor de Deus, sobre o amor ágape, sobre o amor eros, sobre o amor filéu. Me deixava estudos já escatológico, né? E eu pensava, né, o que eu quero com escatologia? Mas numa oportunidade, depois, no passar dos anos, eu consegui pregar aquilo que eu aprendi com o pastor de Paula, né? E desta vez nós estivemos longe uns 10 anos, não porque ele quisesse e nem porque eu queria, mas a distância territorial e a perda de contato, mas de repente a gente encontrou ele no Facebook, e lançamos um convite para ele estar aqui conosco num período de 13 dias, e ele atendeu prontamente o convite, e foi algo muito rápido, assim, foi da vontade do coração de Deus. Preparado pelo Senhor mesmo, e né? ele está aqui hoje, então convidei ele para fazer esse programa juntamente com você, para que a gente pudesse aprender um pouquinho com o pastor de Paula nessa oportunidade. Amém. Então, depois de toda essa, né, essa trajetória que já foi contada pelo pastor Evaldo, pastor, seja bem-vindo ao Devocional Intimidade. Muito obrigado, Mônica. É um prazer enorme estar aqui, né? Receber esse convite do meu amigo e para a gente conversar um pouquinho sobre o Senhor e sobre o tema, né, que tem sido levantado. Uma honra muito grande. É tão bom, né? A gente poder unir homens e mulheres de Deus, pessoas que têm uma chama viva no seu coração, para que a gente possa mergulhar um pouquinho. A gente conhece o Senhor, dá a oportunidade para a gente conhecer um pouquinho dessa grandeza maravilhosa dele, e é uma fonte inesgotável, né? Sem dúvida. A palavra é uma fonte inesgotável, e quanto mais a gente mergulha, mais a gente vai ter prazer de mergulhar. E isso tem data para terminar, ou quando a gente fechar os olhos para essa vida, ou quando Jesus voltar. É verdade, sem dúvida. Né? Glória a Deus. E a gente vai começar então um tema muito especial. Nós estudamos sobre
peregrinos e forasteiros na terra durante 2 meses. Nós não sabemos quanto tempo vai levar esse tema aqui, né, pastor? Porque a gente faz mais ou menos um esquema e quando a gente vê, o Espírito Santo vem, toma conta e vai indo e Deus ministra aos nossos corações. Mas o tema que nós vamos então iniciar hoje é o aroma de Cristo. Nós vamos entender acerca do amor de Deus, entender acerca do perfume de Cristo fluindo e também através de nós. Pastor, a gente tem um tema base para isso então, né? Vamos lê-lo? Vamos ler? Você vai ler? Então vamos lá juntos. É 2 Coríntios, capítulo 2. Na sua tela está versículos 15 e 16, mas vamos ler a partir do versículo 14. Vamos ler juntos lá e a palavra de Deus nos diz assim, ó. Contudo, graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo e por nosso intermédio exala em toda parte o bom perfume do seu conhecimento. Porque para Deus somos o aroma de Cristo, o perfume em algumas versões, entre os que estão sendo salvos e mesmo para com os que estão perecendo. Para estes últimos somos cheiro de morte, para a morte, mas para aqueles outros a boa fragrância de vida para a vida. Mas quem são os que estão capacitados para essas verdades? E para a gente começar, nós sempre usamos aquele aplicativo, né, a respeito da raiz da palavra. Então a primeira palavra que nós vamos estudar é essa palavra, a palavra aroma. E os meninos vão estar colocando pra gente agora na tela e a gente vai conhecer um pouquinho a respeito dessa palavra. O que é o aroma? O que Deus traz para nós? Então algumas colocações que falam sobre fragrância e odor. Isso é um aroma. E aqui a gente começa a desenvolver o nosso estudo, né, pastor? Irmã Mônica, se tinha uma ideia errônea que um cristão se conhecia pela roupa, pelo corte de cabelo, e era uma forma que, ao meu ver, era errônea. Esse texto diz que o que faz uma pessoa conhecida é os frutos do Espírito. Né? A gente conhece uma árvore pelos seus frutos. Exemplo, quando você vê uma árvore com um cacho de banana, você sabe que ela é uma bananeira, mas ela é evidente que é uma bananeira quando ela está caracterizada pelo cacho de banana. Uma árvore que é muito parecida na floresta com outras árvores é a jabuticaba, mas quando ela tem o fruto que ela dá no tronco, ela é reconhecida, muito reconhecida, porque qual outra árvore que teria um fruto tão gostoso, firme no tronco? É jabuticaba. Se você pensar na manga, é muito característico também. Se você pensar em jaca, ela é incomparável. Uma fruta enorme pendurada no alto. Por que aquela fruta tão grande está pendurada lá no alto? Se melancia e abóbora dão rastejando no chão por causa do seu peso, os baratos não poderiam suportar. Se alguém mostrar para você uma aboboreira com um fruto em forma ainda de guarda-chuva, você dirá abóbora. Pelos frutos se conhece uma árvore. Mas este escritor, o apóstolo São Paulo, escrevendo para a igreja de Corinto, diz que tinha uma forma de se reconhecer alguém que tivesse algo ministerial. Ele deveria chegar no lugar e ele devia ter uma fragrância, devia ter um odor. E eu quero passar a oportunidade para os meus pares, mas quero introduzir isso, que uma fragrância, ela é adquirida, o seu óleo essencial é adquirido por pressão e por calor. D.L. Moody diz que o deserto é a escola do cristão. E alguns aprendizados eu não aprendi no oásis, tomando água de coco. Eu aprendi quando eu estava muito abatido. Essas maiores experiências sempre são no deserto, né? E aquele deserto, então, nos preparou para uma caminhada um pouquinho mais longa. Gostaria de passar para o pastor de Paula para ver qual é o que ele tem a falar sobre esse assunto e o que poderia acrescentar. Eu creio que o nosso querido telespectador não devia sair daí, porque com certeza Deus vai falar no seu coração de uma maneira muito especial. Eu gostaria de editar o texto, que o texto é muito rico mesmo. Né? E no verso 14 ele diz, e por meio de nós.
manifesta em todo o lugar. Então aqui tem uma expressão muito bonita, né? Nós seríamos como os frascos desse perfume. Então a gente sabe que o perfume é comercializado dessa forma. Sim. Não é verdade? Então Cristo é a substância, né? Uhum. A substância. Ele é a base, né? Ele é a base. A essência base de todo. Então, eu preciso tê-lo em mim, né? Para que através de mim o mundo sinta o cheiro de Cristo. Então, é uma responsabilidade muito grande. E a gente sabe que nem todos conseguem entender isso. Na verdade, que nós somos a razão pela qual Cristo é conhecido, Cristo é cheirado. Eu vi uma vez, até eu fiz um artigo para uma revista, uma nova experiência norte-americana. É um perfume que é bebido. Olha que interessante. Você bebe esse perfume e ele sai pelos poros. Pelos poros. Olha só que interessante. Aí eu achei tão impressionante que comparei com isso que a Bíblia diz. Né? Eu acho que é mais ou menos assim que a gente pode entender, porque Cristo também, nesse caso de ser bebido, ele também é bebida. A Bíblia diz que ele não só é comida sólida espiritualmente, ele é bebida também, líquida. Então, essa é a nossa expressão. Então, a gente vê a nossa responsabilidade em viver nesse mundo. Ou seja, com essa responsabilidade, a Bíblia nos ordena que de nenhuma maneira nós podemos ter em nós um outro cheiro, por menos que seja, que não seja o cheiro de Cristo, né? E aí entra a questão do tratar, da pressão e do forjar. Porque se houver qualquer outro cheiro que não seja o cheiro de Cristo, automaticamente o quê? Deus vai, o Pai, né? Eu quero até sair dessa questão de usar a palavra Deus, que eu acho ampla, e vir para uma intimidade, chamá-lo de Pai. E o Pai, então, ele começa a permitir sobre a vida desse filho aquilo que nós falamos, porque o aroma, né, a fragrância, ela é extraída da natureza por processos químicos, e é o processo de pressão, de calor. Por quê? Porque ele precisa exalar Cristo, mas tem alguns cheiros ali dentro que não é para estar lá. Interessante, né? Mônica, dentro desse seu parecer, interessante que ele precisa ser tratado. Exatamente. O filho precisa ser tratado. Para que se consiga a essência, tem que haver um tratamento de calor e de pressão. Quando nós não somos tratados, a gente não pode exalar esse perfume. Aí você vai exalar qualquer perfume menos o perfume. E às vezes a gente é tratado da pior maneira possível, ou da maneira mais rude, né? Muitas vezes eu só aprendo da pior maneira. Se a gente se rendesse um pouquinho mais, antes de vir um tratamento tão duro, a gente também teria oportunidade de ser um óleo essencial e exalar esse perfume. E a Bíblia diz que tem perfume de morte para a morte e tem perfume de vida para a vida. Então, que perfume estamos exalando é uma pergunta que eu quero deixar no ar, né? Nesse primeiro bloco, para que no bloco seguinte a gente possa ter essas respostas que eu creio o nosso querido telespectador deve estar atento e pensando onde vai chegar esse tipo de conversa, na verdade. Tem horas que nem a gente sabe, né? Glória a Deus. Então, extrair o melhor óleo. Porque nós temos uma noção, né? E nós ainda somos, às vezes, muito almáticos. E Deus, na verdade, nos leva a ver quem nós somos, mas o que nós temos para ser extraído. E esses processos nos levam para esse lugar de entendimento, e aqui entra o aroma do conhecimento. E aí a gente vai viajar um pouquinho mais daqui a pouquinho no próximo bloco. 30 segundinhos, a gente já volta. Em tua presença